Olá pessoal, aqui é a Kathleen Ribeiro. Mais uma manhã se inicia e, como de costume, eu estou aqui para apresentar o Devocional do Temor e Tremor podcast. Estamos meditando no Sermão do Monte, como vocês já sabem, a partir do texto escrito em Mateus, capítulo 7, verso 1 a 6. Mas antes de tudo, vamos orar para começar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço por essa manhã. O Senhor sabe das dificuldades que eu tenho passado e toda a minha família, mas o Senhor permanece fiel, cuidando de cada um de nós, daqueles que confiam em Ti, que têm a sua confiança, a sua esperança no nome do Senhor. Eu sou grata a Ti, peço que o Senhor continue guardando a minha família, guardando cada um, que o Senhor continue nos sustentando como o Senhor tem feito. Eu te peço que o Senhor possa guardar as pessoas que estão ouvindo esse devocional, que elas possam depositar a confiança delas em Ti somente, que elas possam saber que o Senhor as convocou para uma santa vocação, uma vocação de dar frutos eternos, não somente para este mundo, mas uma vocação que as levará a compreender o real sentido da expressão vida em abundância. Eu peço pelos jovens do Temor e Tremor, pela equipe, pelos colaboradores, pelos amigos e por todos aqueles que combatem o bom combate, que estão buscando levantar a bandeira de Cristo. E que o Senhor possa abençoar cada um de nós, nos dá graça, nos dá fé e coragem e ousadia e sabedoria para declarar a verdade de Deus. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, nós vamos fazer a leitura no capítulo 7 de Mateus. Começando do verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Não julgueis. As pessoas usam muito essa frase, mas a questão é, mas o que isso significa afinal? Se nós estamos sempre fazendo julgamentos, nós fazemos julgamentos até mesmo na hora de escolher uma comida. Quando nós escolhemos a escola para os nossos filhos, nós julgamos. Estamos sempre fazendo juízo de valor. Não é isso que significa não julgueis. Eu posso julgar, e o padrão que eu uso para julgar é o padrão bíblico. Você também tem que julgar os falsos profetas, porque é dito que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos. Vocês têm que julgar seus frutos, porque pelos frutos os conhecereis. Então, não faz sentido dizer que Cristo estava dizendo que não podemos julgar de nenhuma forma. Os lobos em pele de cordeiro serão julgados, porque nós julgaremos os seus ensinamentos. Em Mateus, capítulo 23, está escrito: na cadeira de Moisés, Jesus disse, estão assentados os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais com conformidade com as suas obras, porque dizem não fazem. Ou seja, aqui ele traça um tipo especial de pessoas, são os hipócritas. Anteriormente eu citei aqueles cujo fruto é maligno e por ele nós os conhecemos, porque mostra a natureza da árvore, de onde os frutos provêm. Esses são os falsos profetas. Um falso profeta pode ser um hipócrita? Pode, mas nem todo hipócrita é um falso profeta. Um hipócrita, por exemplo, ele ensina coisas,
E essas coisas podem sim ser verdade, como aqui. Faça tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Então ele afirma que há pessoas que falam a verdade, mas que não a praticam, não vivem em conformidade com o que ensinam. Já os falsos profetas são aqueles que não falam a verdade de nenhuma forma, eles não ensinam a verdade. Pode ser que eles praticam o que eles ensinam ou não, mas não faz diferença porque o ensino deles é um ensino do erro, um ensino que leva à condenação. Mas a questão é, o cristão é chamado para julgar ambos. Jesus, ele fala várias coisas que não podem se contradizer. Jesus não era bipolar, então não era o sentido aqui apresentado. A própria igreja, ela é considerada igreja com base em alguns princípios. Nós que somos protestantes, nós consideramos uma igreja um lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde as ordenanças são administradas fielmente e onde a disciplina é exercida. O que é isso? 3 critérios para considerar uma igreja verdadeira. A palavra de Deus é pregada, você tem que julgar se a igreja está pregando a palavra de Deus para saber se é uma igreja. As ordenanças estão sendo administradas. Que ordenação é? São sacramentos. A ceia do Senhor e o batismo. Está sendo bem ordenado? Todas essas coisas que o Senhor diz que deveria ser ordenado? Aí você vê se essa igreja é, sim, de fato, bíblica. E se ela é uma igreja. É a terceira coisa que muitas vezes é ignorada pela igreja moderna, que é a disciplina. A disciplina é exercida. Você já viu um pastor disciplinar alguma pessoa por seu mau procedimento? Separá-la da comunidade no sentido de que ela não vai exercer mais certa autoridade, ela não vai comer da ceia? Isso também é uma marca distintiva da igreja, a disciplina. Então não tem como você dizer que Jesus ele afirmou que uma pessoa não poderia julgar, já que a igreja é fundamentada em alicerces bem firmes e dogmáticos. Mas qual é, então, o sentido de não julgueis no capítulo 7 de Mateus? Se Jesus dissesse que não seria possível alguém julgar algum procedimento, como é que ele poderia prescrever procedimentos? Se não é possível ver qual é o procedimento correto e separá-lo do errado. Mas ele se referia ao juízo condenatório. Aqui ele fala de um julgamento final. Era isso que Jesus justamente e merecidamente condenava nos fariseus, a sua pretensão de santidade, porque eles eram tão soberbos diante dos outros homens, olhavam para os demais homens como se estivessem acima deles. Eles julgavam os outros homens como se já fossem em si mesmos condenados e não olhavam para si mesmos e consideravam a si próprios e seus próprios pecados como dignos de condenação também. Havia sim um juízo ali, mas era um juízo baseado na compreensão humana. Eles não tinham misericórdia, juízo sem misericórdia. Você já leu essa passagem de Tiago? Não há nada mais terrível do que as palavras juízo sem misericórdia. E assim Jesus, Deus, ele arranca o orgulho das pessoas. Os fariseus, em relação aos homens comuns, eles tinham orgulho em relação aos artesãos, comerciantes e até os mais vis, né? Como os publicanos e meretrizes. É justificável que eles tenham tamanho orgulho? Não, porque todos os homens são iguais, embora alguns pequem mais do que outros. Deus queria que eles compreendessem isso. Se observarmos em larga escala, Deus retira também o orgulho daqueles que acham que Israel estava acima de todos. Em Romanos, Paulo pergunta, tem alguma vantagem em ser judeu? Ele diz, não são diferentes dos demais homens, porque há condenação neles também. Arrancando assim o orgulho judaico, quando Deus propõe unir a humanidade toda através de Cristo, a Ele próprio, isto é, os que estavam perto, os judeus, e os que estavam longe, os pagãos, os gentios, todos condenados em Adão, concedida a misericórdia através de um só, Cristo, através de uma substituição penal
Devemos sempre guardar bem as palavras de Jesus e não esquecê-las. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, João 8:7. Por quê? Porque você não sabe o caminho do vento. Jesus disse, olha, os ventos sopram onde quer e ouve-se a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Porque foi nascido de Deus e Deus atua onde ele quer. Você não sabe o que o Espírito Santo fará. Por isso você não deve julgar de forma condenatória. Porque você não sabe. Você não subiu aos céus para ler a lista dos eleitos e ver quem é que vai ser salvo. Você não sabe. Foi uma surpresa para os judeus quando Deus inseriu os gentios no seu plano. Então seja humilde. Porque você não sabe qual é o propósito de Deus. Da mesma forma como você não sabe qual é o caminho do vento, porque ele sopra onde ele quer. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Assim como os judeus não entenderam como os gentios foram inseridos no plano de Deus, os fariseus também não entendiam como Deus tinha escolhido colocar as prostitutas e os publicanos primeiro no reino dos céus do que eles. Por isso não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida, isto é, com o mesmo rigor com que condenardes as pessoas. Porque com a mesma rapidez com que você corre para declarar condenação sobre o seu irmão que caiu, quando você cair, quando chegar o dia da sua calamidade, eles te medirão. Para compreender bem isso, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas capítulo 9, versos 51 a 54. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, Jesus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, ele, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha isso! Mas Jesus responde, Vós não sabeis de que espírito sois. E nós seguimos vendo esse mesmo espírito do qual Jesus fala no verso 5 de Mateus 7. Vocês já leram? No texto que nós temos iniciado estudando. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja, o objetivo aqui é tirar o argueiro do olho do teu irmão. É ajudá-lo a ver. Não é para destruir as almas dos homens, o Senhor responde. Eu não vim para isso. Você é cristão? Então entenda que é para ajudá-los a ver que você é cristão, para que eles possam ser salvos, vendo e conhecendo a verdade. Se você não entende isso, até agora você permanece com uma trave no seu olho. Tira primeiro a trave, porque é pior do que um cisco ou um argueiro. Você não sabe de que espírito você é. Você até agora não tem apresentado o espírito do Evangelho, nem o espírito de Cristo. Você acumula conhecimento para condenar os homens e não para salvá-los. E acontecerá que você se encontrará trabalhando e lutando contra Deus, porque Deus busca salvá-los. Sim, Deus ele busca salvar aqueles que ele deu ao Filho antes da fundação do mundo, aqueles homens escolhidos. E você não tem como saber quem é cada um deles. Então pregue o Evangelho. Leve a remissão, a mensagem da remissão dos pecados, como está escrito,
que para isso Jesus veio, para que, começando por Jerusalém e a Judéia e indo até os confins da terra, fosse pregado o arrependimento e a remissão dos pecados. Então pregue. Nas palavras de Paulo, essa é a fé que opera pelo amor. Gálatas 5, verso 6. Porque não sacrifica a verdade de Deus, mas a igreja dogmática, ela não vende seus valores, porém ela não exerce um juízo sem misericórdia. Paulo, ao Timóteo, quando ele tentava explicar as características de um servo do Senhor, ele disse, olha, o servo do Senhor é manso, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. 2 Timóteo 2, verso 23 a 26. Então é isso. Vamos orar. Senhor, dá-nos um espírito correto, o espírito do Teu Filho Jesus. Dá-nos capacidade para compreender aquela missão que o Senhor deu à igreja aqui na terra, de tirar o argueiro dos olhos das pessoas para que elas vejam, não tentando ser mais do que elas, não tentando mostrar como elas são cegas para se exaltar em cima delas, porque nós vemos, porque somos capazes de ver e entender a Tua palavra. Se nós temos, é para compartilhar. Deus nos ajuda, nos dê um espírito correto e nos faça andar em mansidão e sabedoria, nunca negociando nossos valores, mas sendo misericordiosos, porque nós alcançamos a misericórdia através da cruz. Amém.